Bom, pessoal, então vamos falar hoje sobre esse artigo que é uma análise pós-hoc do estudo PEC-CIVAS, que foi publicado em 2020, sobre a plasmaférese nos pacientes com vasculite ANCA, e também dois regimes de corticoide que eles avaliaram nesse estudo de 2020, que foi uma dose padrão com uma dose reduzida. Eu vou falar um pouquinho do estudo PEC-CIVAS, porque a gente precisa recapitular como é que foi o estudo e tal, para falar hoje dessa análise pós-hoc que foi feita. Essa análise basicamente vai ver os efeitos da plasmaférese na função renal com o ano, né? O estudo PEC-CIVAS, ele avaliou mais a longo prazo os efeitos da plasmaférese. Então, aqui é o estudo que foi publicado em 2020, um estudo multicêntrico, internacional, aberto, randomizado e controlado. Ele utilizou pacientes com vasculite ANCA com ritmo de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto ou com hemorragia alveolar. Foi avaliado um segmento de 2010 a 2016. E os objetivos do PEC-CIVAS, como eu falei, eram dois, né? Era avaliar a eficácia da plasmaférese em relação àqueles que não fizeram plasmaférese, quanto ao desfecho de morte ou falência renal, e também avaliar os efeitos de dois regimes diferentes de corticoide, o de dose padrão e o de dose reduzida. Eu vou mostrar como que é esse esquema de dose reduzida. Também quanto ao desfecho de morte ou falência renal. Então, eram duas análises, né, no mesmo estudo. Então, aqui, só para mostrar como que foi dividida a população, era cerca de 700 pacientes, e então, metade deles, 350 pacientes, utilizaram plasmaférese, e metade, outros 350, não utilizaram plasmaférese. E da mesma forma, metade utilizou corticoide em dose padrão, como vocês estão vendo aqui, e a outra metade utilizou uma dose de corticoide reduzida, que foi um desmame rápido de corticoide, né? De modo que ficariam ali 4 subgrupos, né? Um que usou plasmaférese com corticoide padrão, plasmaférese com corticoide reduzido, que não fez plasmaférese com corticoide padrão e que não fez plasmaférese com dose reduzida de corticoide. Todos os pacientes receberam indução com ciclofosfamida ou rituximab. Todos receberam um pulso de metilprednisolona de 1 a 3 gramas e, subsequentemente, a mesma dose de prednisona na primeira semana, geralmente era 1 miligrama por quilo. Após a segunda semana é que diferia a dose do corticoide. O grupo com desmame rápido teve a dose reduzida para 50%. Né? E ao final de 6 meses, esse grupo com dose reduzida tinha uma dose acumulada de corticoide menor do que 60% do grupo com dose padrão. Então, esse aqui é o esquema de dose reduzida, que utiliza o corticoide. Então, a gente vê que na primeira semana começa igual, né, mais ou menos 1 miligrama por quilo, mas já na segunda semana cai para metade, de acordo com o peso, né? E aí vai desmamando bem mais rápido. O esquema de plasmaférese foi feito 7 sessões em 14 dias, intercalado, com reposição de albumina, 60 ml por quilo, ou plasma. O desfecho primário era morte ou falência renal, né, necessidade de diálise por mais de 12 semanas, ou necessidade de transplante renal. E aqui, só para a gente rever, né, a população desse estudo, então aqui os grupos com plasmaférese e sem plasmaférese, com dose reduzida de corticoide e com dose padrão de corticoide. Basicamente, a idade ali em torno de 60 e poucos anos, né, semelhante em todos os grupos, sexo feminino em torno de 40%. Aqui destaquei, né, o PR3, que é o soriotipo de ANCA, era semelhante em todos os subgrupos, em torno de 40%. Da mesma forma, o MPO aqui embaixo. Destaquei também o nível de creatinina nesses pacientes. A mediana ali era cerca de 300 e pouquinho milimol por litro, que dá mais ou menos 3,4, 3,6 miligramas por decilitro de creatinina. E os pacientes que iniciaram diálise ali no começo, né, do estudo, em torno de 20%, mais ou menos, em cada subgrupo, né, então bem semelhante, não teve diferença ali. E com a análise do desfecho, que eu falei que era morte
ou falência renal. Então, nesse primeiro gráfico aqui, era os que usaram plasmaférese, não teve diferença. E os que usaram o regime de corticoide dose padrão versus dose reduzida também não teve diferença ao longo aqui de 6 anos de segmento. Lembrar que nesse estudo eles viram uma ocorrência de mais infecções na dose padrão de corticoide. Então, aqui, se a gente for recapitular os principais trials que mostraram o uso de plasmaférese nos pacientes com vasculite ANCA, o Pexivas, que está aqui em 2020, antes dele teve 2 outros estudos importantes, que é esse PEX, que foi publicado em 1900 pouquinho, nos anos 1990, e depois o MEPEX, em 2007. E nesses 2 estudos, tanto o PEX quanto o MEPEX, eles tinham mostrado algum benefício em pacientes com um quadro grave renal. O PEX mostrou que a plasmaférese acionava um benefício em pacientes em diálise, porém, a longo prazo, com mais de 12 meses, essa diferença se reduzia. E o MEPEX, a adição de plasmaférese demonstrou uma melhor recuperação renal em casos graves, com creatina acima de 5, né, comparado com dose alta de corticoide, que foi o que eles avaliaram nesse estudo. Porém, também, a longo prazo, por mais de 12 meses, a diferença se reduzia, que é um pouco que a gente vê no Pexivas, que fez um estudo de longo prazo, mais ou menos com a mediana de segmento ali de 2,9 anos para os pacientes, e eles não viram nenhuma diferença de morte ou falência renal. E também o Pexivas, ele mostrou que o subgrupo com hemorragia alveolar falhou em demonstrar benefício. Nesse contexto, a gente não tem nenhuma evidência forte que necessite, que indique, né, o uso da plasmaférese nos casos de vasculite ANCA, tanto que o CADIG do ano passado, de vasculite, ele falava apenas para considerar, né, nos pacientes com doença renal grave, isto é, uma creatina acima de 3,4, com necessidade de diálise ou piora rápida de creatinina, ou também considerar naqueles que tinham hemorragia pulmonar difusa. Eles, por outro lado, se você tem o anti-GBM associado, né, geralmente você tem ali uma indicação mais forte para usar a plasmaférese. Mas quando é só ANCA isolado, ele coloca apenas como consideração. E aí, nesse estudo do Pexivas de 2020, ele levantou algumas questões, né, porque a gente vê que não tem diferença de desfecho, né, duro, de morte, falência renal, mas uma parcela recuperou, uma parcela não evoluiu com esses desfechos. E é o que eles vêm abordar agora nessa análise pós-hoc, né? E os que recuperaram, quais as características que definiram quem recuperou e quem não recuperou. E eles vão ver um pouco dessas características com 1 ano, né, após o uso da plasmaférese e do regime de corticoide, para ver se teve algum fator ali preditor de quem recuperou ou não. Então, esse aqui essa análise que foi publicada oficialmente agora em 2025, mas ela já tinha uma versão online publicada em dezembro de 2024. Então, os objetivos são analisar os efeitos da plasmaférese nas mudanças da função renal com 52 semanas, que daí aproximadamente 1 ano, analisar os efeitos dos 2 regimes de corticoide nas mudanças da função renal em 1 ano, e também eles analisaram os efeitos dos sorotipos de ANCA na função renal em 1 ano. Então, da população, dos 104 participantes recrutados no estudo original, eles selecionaram 691 participantes. Foram excluídos aqueles com hemorragia alveolar sem acometimento renal. E aqui dá para a gente ver que, né, de 691 de 704, é 98%. Então, mesmo no estudo original, 98% tinha acometimento renal, com o ritmo de filtração glomerular abaixo de 50. O desfecho primário analisado foi a variação do ritmo de filtração glomerular no decorrer das semanas, em relação ao basal, o quanto que esse ritmo subiu, né? A recuperação do ritmo de filtração glomerular acima de 15 ml por minuto no decorrer das semanas, então quem subiu mais do que 15. E eles definiram como as mudanças na semana 4, com 1 mês da plasmaférese ou do regime inicial, como uma resposta renal precoce, e ela foi utilizada para avaliar a associação com a falência renal em 52 semanas.
Eu vou explicar depois que eles utilizaram esse marco de o quanto que o paciente respondeu ou não com 4 semanas, como um marcador para dizer, para predizer o que ocorreria ali com 1 ano. Em desfechos secundários, eles analisaram a persistência, né, daqueles que ficaram com ritmo de filtração glomerular abaixo de 15, nas primeiras 4 semanas, mesmo com tratamento, e a porcentagem dos participantes que evoluíram com algum declínio, né, de pelo menos aí 5 ml por minuto em 4 semanas a partir do basal do tratamento. Então, as características iniciais são muito parecidas com o grupo original, porque a população quase toda foi analisada, né? Então, aqui, considerando apenas o contexto de quem usou plasmaférese e quem não usou plasmaférese, a gente vê que a população é parecida com aquele inicial, então, só destacando aqui novamente, o anti-PR3 era semelhante nos 2 grupos, igualmente o MPO, a ocorrência de diálise ali no baseline também era semelhante, em torno de 20%. Aqui, o regime de corticoide, que usou dose padrão, que usou dose reduzida, que fica ali 50% em cada. As outras terapias imunossupressoras, também muito semelhante nos 2 grupos. A creatinina em torno de 3 e pouco, como eu falei, desde a primeira tabela, e a taxa de filtração glomerular basal também ali em torno de 20 ml por minuto. Quanto às características basais do grupo, né, que divide o corticoide e dose reduzida de corticoide, dose padrão e dose reduzida, também muito parecida com a global, né, então aqui diálise também no baseline em torno de 20%, quem usou plasmaférese 50%, a creatina ali em torno de 3,5%, e o ritmo de filtração glomerular ali em torno de 20%, de 20 ml por minuto. Então, os primeiros resultados. Aqui, em relação ao uso da plasmaférese, quem usou e quem não usou. Então, aqui a gente vê que eles mostram no primeiro resultado que houve um incremento, né, na taxa de filtração glomerular nas primeiras semanas, com uma diferença significativa entre quem usou plasmaférese, que é esse vermelhinho, contra quem não usou plasmaférese. Então, vocês veem que até 8 semanas as curvas se distanciam bem, com incremento ali em torno de 4,8, 4,2, né, de 4 a 5 ml por minuto. Depois de 8 semanas, já não se observa esse incremento. Quando eles estratificaram os grupos por ritmo de filtração glomerular basal, aqueles que tinham uma taxa de filtração glomerular abaixo de 15 no baseline, eles tiveram uma diferença, né, mais significativa de incremento nas primeiras semanas. E desses, com ritmo de filtração glomerular abaixo de 15, cerca de 30% estavam em diálise inicialmente. Quando eles estratificaram por sorotipo de ANCA, né, em relação a quem usou plasmaférese e quem não usou plasmaférese, o incremento do ritmo de filtração glomerular ocorreu nos 2, não teve diferença do PR3 para o MPO em relação a quem usou plasmaférese e quem não usou plasmaférese. Teve aquele incremento inicial nas primeiras semanas nos 2 subtipos. Quando a gente vai analisar os outros desfechos, né, então aqui a gente falou do incremento, né, da variação do ritmo de filtração glomerular, agora sobre a recuperação, sobre quem recuperou mais do que 15 ml por minuto até a semana 4, quem persistiu abaixo de 15 até a semana 4 e quem declinou ali um pouco em 4 semanas. E a gente vê que na semana 4, quem recuperou, né, mais do que 15 ml por minuto, foi o grupo que usou plasmaférese, né, cerca de 41% aqui, com 1,41, com uma diferença significativa. Então, usar plasmaférese propiciou um incremento, uma recuperação da função renal na semana 4 ali. Nas outras semanas, 26, 52, já não atingiu diferença estatística, mas na semana 4, sim. E houve uma tendência, né, embora o P não tenha sido significativo, mas houve uma tendência de quem usou plasmaférese ficar protegido, né, de permanecer abaixo do ritmo de filtração
de 15 e de declinar. Então, você vê que a razão aqui de risco foi mais para baixo, ou seja, teve menos chance, tendeu a ter menos chance de persistir com ritmo abaixo de 15 e de declinar a função renal. E em relação a 52 semanas, já com o final de um ano, eles avaliaram a falência renal. E lá no Pexivos de 2020, né, que eles viram o desfecho de morte, de falência renal a longo prazo, já tinha se visto que não tinha diferença, né, em quem usou plasmaférese e quem não usou plasmaférese. Aqui, com um ano, né, você vê que quem usou plasmaférese evoluiu para falência renal com 14% e quem não usou, 16%. E aí, o que é de interessante é que, apesar de não ter tido essa diferença do desfecho duro de falência renal, quando ele olhou aqueles pacientes que recuperaram e que tiveram uma resposta favorável com 4 semanas, isso repercutiu naquela resposta dele com um ano. Então, se a gente vê aqui esse gráfico importante, a variação, né, o incremento de ritmo de filtração glomerular. Então, aqueles pacientes que tiveram um incremento ali em torno de 11 ml por minuto, teve mais relação com não evoluir com falência renal, e isso com um T significativo. Quem teve pouco incremento, aqui em torno de 2,2 ml por minuto, evoluiu com falência renal com um ano. Em relação à recuperação, quem não recuperou com 4 semanas, aqueles 15 ml por minuto, né, evoluiu mais com falência renal. Então, você vê aqui 18% evoluiu contra 2%, e isso também foi significativo. Aqueles que permaneceram com um ritmo de filtração glomerular abaixo de 15, ou seja, e aqui sim, que permaneceram, eles também evoluíram mais com falência renal comparado àqueles que não permaneceram. Isso também foi significativo. Já aqueles que declinaram, não teve tanta diferença, mas o que foi significativo foi a variação do ritmo, a recuperação e quem persistiu abaixo de 15. Quando a gente olha para o corticóide, dose padrão ou dose reduzida, aí não teve diferença em nenhum dos grupos, né, de variação do ritmo de filtração, de incremento, não teve aqui mudança. Quando foi estratificado pelo ritmo de filtração ou sorotipo de ANCA também, e nenhum aqui teve diferença de dose padrão com dose reduzida. Quanto à recuperação com mais de 15 ml por minuto, a persistência do ritmo de filtração abaixo de 15, ou o declínio do ritmo de filtração acima de 5, também sem diferença em relação a quem recebeu dose padrão e quem recebeu dose reduzida de corticoide. Em relação ao sorotipo ANCA, aí aqui tem uns achados interessantes. Então, em relação ao sorotipo ANCA, houve um incremento do ritmo de filtração glomerular a partir aqui, mais ou menos, de 8 semanas. Vocês conseguem ver aqui que quem tinha o PR3, que é o vermelhinho, e quem tinha o MPO, a partir aqui de mais ou menos 8 semanas, teve essa diferença de incremento maior em quem era PR3. Então, PR3, houve um melhor aumento do ritmo de filtração glomerular. PR3, comparado com o MPO, também teve uma recuperação, né, acima de 15 ml por minuto, né, maior. Então, com 4 semanas, com 26 semanas e com 52 semanas, que é o que a gente vê aqui também. PR3 teve menor risco de permanecer com taxa de filtração glomerular abaixo de 15. Né, a gente vê aqui um risco relativo de 0,54, aqui um P de 0,002. Não teve diferença quanto ao declínio, quem declinou mais ou menos. Porém, quando eu fui ver no material suplementar, o PR3, ele tinha um ritmo de filtração glomerular basal ali um pouco maior do que o MPO. Era 24,5 ml por minuto comparado com 18. É pouco, a gente vê, mas assim, é 6, né, ml por minuto de diferença quase, que é importante, assim, quando a gente fala em termos de incremento, né? E aí, o que eles trazem de discussão? A adição da plasmaférese aumenta a recuperação precoce da função renal. Uma recuperação precoce, com 4 semanas, que ele coloca ali, se associa com menor risco de falência renal em um ano, né, 52 semanas.
O uso de dose reduzida ou dose padrão de corticoide não teve diferença em desfecho renal. O PR3-ANCA teve melhor recuperação renal em 1 ano, contudo, quando a gente analisou, né, eu tinha mostrado o primeiro gráfico, com plasmaférese e corticoide não teve diferença. E ele traz algumas questões, né? Por que essas diferenças iniciais, que a gente vê esses benefícios ali na primeira semana, elas se atenuam ao longo prazo? Que lá no Pexiva de 2020 não teve repercussão na diferença do desfecho final. O que acontece que essas diferenças se perdem ao longo do tempo? E ele traz algumas questões, né? Provavelmente as diferenças são atenuadas tanto pela melhoria da terapia imunossupressora de indução, né, quanto pelos avanços em tratamento que reduzem a progressão de DRC a longo prazo. Contudo, os efeitos precoces iniciais na função renal, eles podem predizer uma resposta a longo prazo, principalmente a gente entender aqueles que responderam que não vão evoluir para falir. A outra questão foi por que as diferenças de plasmaférese são vistas só até 8 semanas, que a gente viu ali, né, que teve esse incremento, e por que essas diferenças foram vistas só inicialmente, não depois? Aí ele traz alguns argumentos. Provavelmente pelo efeito da plasmaférese na inflamação inicial. Ele cita um estudo francês que avaliou 7 sessões de plasmaférese reduzem, né, o ANCA em mais de 90%. Então, a retirada do anticorpo, ela é um fator ali que diminui a inflamação tecidual, diminui a disfunção endotelial, e isso pode repercutir nessa diferença que ocorreu nas primeiras semanas. E por que são vistas diferenças entre PR3 e MPO? Então, ele traz como alguns argumentos, que os pacientes com PR3, já tem alguns trabalhos que mostram isso, eles têm lesões histológicas mais ativas, potencialmente reversíveis, né, com melhor resposta da inflamação, uso do imunossupressor, a terapia aí de remoção dos anticorpos, no caso. Já os pacientes MPO, eles apresentam maior cronicidade, o que reflete mais um dano irreversível. Contudo, a análise estratificada de sorotipo naqueles que usaram plasmaférese versus quem não usou plasmaférese, e nos regimes diferentes de corticoide, você não viu a diferença entre PR3 e MPO. E por isso, ele coloca que o sorotipo ele não deve servir para guiar a indicação de plasmaférese. Algumas limitações do estudo são que a proteinúria e a histologia não estavam disponíveis, né, para serem analisadas. O uso do ritmo de filtração glomerular, ele é limitado no contexto de IRA, mas ele argumenta que ele usou vários aspectos ali da disfunção renal, recuperação com mais de 15 ml por minuto, declínio em 5 ml, o quanto que variou de ritmo de filtração, que pode mitigar aí essa limitação. E não avaliou o efeito de outros imunossupressores, né, a ciclofosfamida, rituximab, porque também não foi randomizado. Quanto a perspectivas, né, ele fala que novos estudos são necessários para entender os fatores determinantes de você diferenciar a terapia e o tempo de uso. Então, é isso. Obrigada. Bom. Muito bom, Sá. Parabéns pela apresentação. Estamos abertos a perguntas e questionamentos. Alguém quer iniciar aí? Ele já colocou como limitação, né? Mas a gente sempre vai sentir falta da histologia. Seria legal ter a comparação das lesões de cronicidade entre os grupos também, né? Isso, Mari, porque é interessante quando a gente vai comparar. Você quer colocar algum? Colocar o MEPEX lá, aquela que você. Quando a gente vai falar dos estudos antigos, né, ao Pexivas, o MEPEX, por exemplo, o MEPEX indicava a plasmaferese no contexto de uma função renal pior, uma creatina de 5, né, ao passo que o Pexivas indicou no contexto de uma creatina um pouco melhor, menor que 50. Tudo bem que a média foi 20 ml, mas ele indicou em pacientes teoricamente com 49 ml de clearance, 30 ml de clearance, que
MEPEX não indicou. Então, assim, isso é um ponto para mostrar que se a plasmaferese não ficaria melhor indicada para os casos mais graves. Só que o quanto esse paciente com 5 de creatina já não é crônico, né? Então, esse é o questionamento que você colocou, Mário, bem colocado. Então, um 5 de creatinina com lesões agudas, perfeito, né? Mas um 5 de creatinina com lesões crônicas, né, não vai realmente responder. Então, a histologia sempre faz falta mesmo. Não só nesses estudos, mas a gente tem visto, né, em todos os outros estudos de IgA, né, e etc. Então, sempre realmente faz falta. Afasta as crescentes, né? Isso, né, saber quanto que... Porque 5 de creatinina pode ser, né, uma forma crônica crescentérica, mas poderia ser também uma IRA, uma necrose tubular aguda junto, uma nefrite intersticial, né? Então, histologia sempre faz falta, né? Quer comentar mais alguma coisa, pessoal? Sim. Aí, Nesse estudo ele usou tanto a plasmaférese, ele falou que fez a plasmaférese tanto por centrifugação quanto pelo filtro, né, o plasmafiltro. E aqui a gente tem feito, doutora, para os pacientes que chegam com vasculite em diálise, assim, a gente tem feito plasmaférese? tem feito, mas pela aquela técnica que a gente pode fazer pela Prisma e pela técnica da EMAC, Que é por centrifugação. Centrifugação. Então, aqui a gente acaba fazendo só por centrifugação, a gente ainda não usa a Prisma para fazer a plasmaferese, que tem um kit específico, né, da Prisma para fazer. Aí eu queria aproveitar o gancho aí da Mari, que a gente acabou falando do MEPEX. Por exemplo, na minha opinião, por que eu acho que houve uma melhora inicial do clearance no Pexivas, isso não se manteve, né? Eu acho que, aí ele fala assim, porque a imunossupressão melhorou. Perfeito, então a plasmaferese tem que ser resguardada, deveria ser resguardada para aquelas situações mais graves. Então, eu sou a favor mais do protocolo do MEPEX, então uma creatinina mais elevada, o paciente abriu o diagnóstico em diálise, desde que ele seja um agudo, né? A biópsia mostra. Então, eu acho que é esse paciente que se beneficia. Tanto que eu acho que naquela análise que você colocou, Sadi, que ele fez uma subdivisão de taxa de filtração glomerular, que está lá no material suplementar, eu achei que o paciente aqui com clearance de 15 a 30, eu achei que ele teve, assim, uma recuperação maior e mais sustentada. Pelo menos no meu olho, a curva abriu mais. Abriu, né? Então, isso fala a favor da história de que a plasmaferese deveria ser deixada para o paciente um pouco mais grave, que a imunossupressão habitual sozinha não seria suficiente. Então, e desde que ele fosse agudo, seria sim, para mim, uma resposta baseada até nessa estratificação que ele fez aí. E a outra que ele falou do PR3-MPO, eu acho que tem diferença na prática que a gente vê. O MPO é super fibrosante, né? Então, se a gente pega uma biópsia igualzinha de um MPO ao PR3, a gente sabe que o PR3 vai melhor, vai recuperar mais rápido. E o MPO é mais fibrosante, né? Então, nesse sentido, eu também acabaria escolhendo também um PR3 para fazer plasmaferese. Eu escolheria, eu daria a minha opinião. Seria paciente com um clearance menor ou igual a entre 15 e 30, e com lesões agudas, e com PR3. Seria, se eu tivesse que gastar dinheiro só indicar em um tipo de paciente, eu indicaria isso. Mas, assim, baseado em opinião, porque realmente... Não, ele cita um trabalho que recomenda isso, né? Que nos resultados dele, quando ele separou quem fez plasmaférese e quem não fez plasmaférese, não teve diferença quanto ao sorotipo, que é essa foto aqui, né? Mas tem um trabalho que sugere isso, que a senhora falou,
Então, assim, é uma questão que ainda está levantada, né? Não foi especificamente feito para isso, então seria algo a se avaliar. E se a gente tivesse histologia, melhor ainda. Certo? Lembrar que quando você vai fazer biópsia, um paciente que vai fazer plasmaférese, tem que ter cuidado com a anticoagulação, né? Fazer, às vezes, só anticoagulação, porque é com citrato local, às vezes fazer que nem a prisma, pôr o cálcio ali para fazer antídoto e tal, tem para não sangrar, né? E a troca, aí você tem que pôr plasma, não só albumina, porque senão sangra. Então, indicação de plasma é quando você faz biópsia, quando está hemorragia alveolar, tem que ser plasma, e não albumina, né? Você vai fazer dois terços de plasma, um terço de albumina. Quando não tem sangramento nenhum, pode ser o contrário, 2 terços de albumina, um terço de plasma, né? É mais ou menos, pelo menos é o que eu me metendo ali no hematologista, é o que eu gosto, né, de fazer. Oi, Mari, fala aí. Já que entrou nesse ponto, deixa eu mandar uma dúvida aqui, dúvida prática. Tive um caso recente que a menina tinha cometimento pulmonar renal, só que ela fez também um HSA. Aí no começo a gente ficou na dúvida se ela era uma vasculite ou se era um lúpus. A menina, na verdade, acabou sendo transferida para outro serviço, então a gente não ficou sem o desfecho dela. Mas nesse caso, ela era suspeita pela neuro, era que fosse na sistema nervoso central fosse vasculite também, só que daí ela sangrou. Teria contraindicação da plasmaférese pelo sangramento do sistema nervoso central? Então, teria maior risco, mas você poderia propor de anticoagulação ao sistema e fazer a reposição com plasma. É óbvio que sempre teria um risco, né? Mas vamos supor que você já fez o curso de metil, fez uma ciclofosfamida e, de repente, o quadro está um pouco se arrastando inalterado, poderia ser uma opção. Mas tem que ter cuidado, realmente. Na hemorragia alveolar, não há dúvida, né? Que enquanto você não tirar o ANCA, essa hemorragia não vai parar. Então, a gente tem menos medo, mais repouso para o plasma. Está escrito isso também, você dá preferência a 2 terços de plasma. Legal, obrigada. Nada, imagina. Então, aí, não tem guideline, assim, o Cadigo não bate o martelo, não tem guideline, mas, na prática, eu indicaria a plasmaferese nesse paciente, assim, entre 15 e 30, agudo, e MPO indicaria, mas acho que o PR3 vai sair mais. Fala, Nath. Chefe, eu tenho uma dúvida. A senhora falou assim em um clearance entre 15 e 30, mas, por exemplo, se eu tivesse à disposição uma biópsia que mostrasse muito mais atividade do que cronicidade, um paciente com clearance mais baixo, também ok, certo? Sim, ok, super ok. É porque às vezes a gente acaba indicando e não tem tanta vantagem, porque a gente talvez indica para um paciente que talvez tenha uma cronicidade importante, né? E talvez por isso que a gente não vê um resultado nesse clearance mais baixo. Isso é a questão. Se vai ser agudo, beleza. Então, pelo que entendi aqui que a doutora falou, que ela também indica abaixo de 15, né, doutora? Desde que esteja agudo. Desde que esteja agudo. O que ela quis chamar a atenção é que aqueles pacientes aqui, nesse gráfico, que tem entre 15 e 30, ali um pouquinho mais, parece que eles abriram um pouquinho a curva, tenderam a sustentar mais. É claro que não teve diferença ali, mas a gente precisaria analisar com histologia também, né? Desculpa, chefe, você não acha que não abriu, porque ali a gente também não está vendo a histologia dos abaixo de 15? Talvez já era muito crônico, talvez por isso não abriu mais. Não possa ser isso? Não pode ser isso? Isso. Eu acho que a grande questão, na verdade, é que talvez acima de 30, só a imunossupressão sozinha seria suficiente. Entendeu? Por isso que, se você vê aqui acima de 30, ó, a curva não muda. Porque talvez só a imunossupressão resolva, você precisa dar uma plasmaferese. É isso que por exemplo, o MEPEX anterior pregava, né? O que eu vou adicionar para uma plasmaferese no acometimento renal? Seria isso, um pouco mais grave. Então, talvez acima de 30, realmente só imunossuprimir o habitual nosso vai resolver.
Aí menor ou igual a 30, aí a plasmaferese já começa a ficar interessante, e principalmente tendo lesões ativas, né? Acho que é isso. Perfeito, gente. Obrigada, parabéns, Sá. Imagina. Obrigada. Então tá, pessoal, acho que é isso, né? Bom carnaval, e a gente não vai ter na quinta pós-carnaval, só na outra, aí é você, né, Nath? Sim, chefe, vai ter aquele artigo da doutora Letícia, né? Isso. Beleza. Bom Tchau, tchau. carnaval, gente. Obrigado. Tchau. Parabéns, Sabrine. Bom feriado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.